Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje a gente vai conversar com o Dr. Murilo Batista, dando continuidade a um tema de um programa que nós já falamos, estabilidade. Só que agora a gente vai falar de dois aspectos distintos: acidentado e doença adquirida. É isso, doutor? Isso mesmo. Então vamos começar, para quem não assistiu o primeiro programa que a gente falou sobre estabilidade, entender o que é estabilidade. Bom, a gente falou no outro programa que a estabilidade, o termo estabilidade, tecnicamente ele é impróprio, né? Certo. Na verdade, a gente hoje tem a garantia provisória de emprego ou a estabilidade provisória. Estabilidade era anterior à lei do FGTS, que o empregado adquiria 10 anos de trabalho e não poderia mais ser demitido. Então Que a gente também falou que não era bom porque chegava a 9 anos e queria demitir. Exatamente. Então hoje o que a gente tem é a garantia provisória de emprego e a apelidada de estabilidade. Né? Falamos de algumas espécies, do dirigente sindical, dirigente cooperativa, da grávida, do empregado eleito para a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Acordos e convenções. Acordos e convenções. E agora a gente entrou na estabilidade decorrente do acidente de trabalho ou da doença do trabalho, né? Doença profissional. Vamos começar então com doença adquirida? Desculpa, interrompi. Não, sim, eu ia falar doença profissional ou doença adquirida. Ótimo. O que é a doença profissional? Bom, a doença profissional é aquela que o trabalhador vem a adquirir em razão do dia a dia dele no trabalho. Certo. No movimento sindical bancário, né, a gente vê muito o trabalhador que é acometido de LER, que acredito que todo mundo já tenha ouvido falar. Lesão por esforço repetitivo. Isso mesmo. O INSS trata como DORT, doença ósseo-molecular relacionada ao trabalho. Então, a LER, né, que é mais fácil de ser reconhecida, é exatamente essa. É a doença do bancário, a doença do movimento repetitivo, da digitação, do movimento para atender no caixa. É um índice de acometimento da categoria bancária muito grande. E ela não vem, como o próprio nome indica, de uma hora para outra. Não. Ela se adquire ao longo do trabalho. Quanto mais longo o contrato de trabalho, mais o risco de incidência da LER. Minha mãe está com um problema no ombro e ela atua em telemarketing. Exatamente. É o isso, movimento inadequado, a falta de postura. Ela trabalha digitando muito, sentada. E segurando o telefone. Exatamente. É uma doença adquirida no trabalho ou uma doença profissional. Maravilha. Entendemos como é que se comprova que essa doença, antes da gente pensar na estabilidade, a gente tem que pensar em comprovar, não é isso? Como é que se comprova que essa doença, ela é de fato uma doença adquirida no trabalho? Bom, a gente teve, a partir da Constituição, a equiparação do contrato de trabalho ao contrato de transporte. Para efeito de responsabilidade do empregador. Então veja bem, vou tentar explicar. Explique-nos. No contrato de transporte, você entra no ônibus aqui e o transportador tem o dever legal de levar o passageiro incólume até o local do destino. Incólume. Garantido. Significa saudável, não é isso? São e salvo. Ok. Se há uma intercorrência, um sinistro, um acidente nesse percurso, não se apura se a culpa é do motorista, do coletivo, se foi de outro que bateu nele. O transportador é obrigado a indenizar aquele passageiro, independente da culpa. Perfeito. Responsabilidade objetiva, não se perquire culpa. Ele tem o dever legal de transportar em segurança. Ok. A Constituição trouxe esse conceito para o contrato de trabalho. Então, o empregado entra no emprego são e o empregador deve zelar pela segurança e incolumidade dele até a saída. Certo.
Então nós temos hoje, o trabalhador sabe, um exame admissional. Ah, eu ia chegar lá, achei que eu era inteligente, viu? Tô aprendendo. Nós temos o exame admissional, o exame periódico e o exame demissional, exatamente para garantir essa incolumidade. Esse direito do trabalhador de entração e saíção. Então, qualquer intercorrência ao longo do contrato, o empregador é responsável por ela. Maravilha. Então, em tese, provar que a doença foi adquirida só com a admissão e o possível demissional. E os exames periódicos. E os exames então, periódicos. Isso é importante a gente destacar, Carla, e você sempre gosta de fazer o alerta ao trabalhador. Com certeza, é o nosso papel aqui. Que ele não deve omitir do médico credenciado pelo empregador nenhum tipo de doença que ele tenha. Seja por esforço repetitivo, seja por estresse. O que estiver relacionado ao trabalho, ele deve relatar nos exames periódicos, para que isso conste no prontuário médico, porque isso vai ser prova dele numa eventual demanda. Senão, se ele omitir durante as periódicas, chegar lá na frente e entrar com o processo pode vir a ser fadado ao insucesso porque ele mentiu. ficou doente só quando foi demitido. Olha, não pode mentir. Exatamente. Eu falo isso pro meu adolescente, trabalhador não pode mentir. Ele deve Adolescente também não pode registrar mentir. tudo que ele está passando ao longo do contrato, mas é natural o receio de revelar aquilo e ser demitido. Então, via de regra, o trabalhador não informa nos exames periódicos a lesão que ele tem, a dor no braço, a dor no ombro, a dor como a sua mãe está sentindo, com receio disso prejudicar. Mas é fundamental para o próprio interesse dele. Porque, de forma geral, principalmente as lesões de repetição, elas vão se agravar, porque você continua fazendo. Exatamente. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai chegar num ponto que você não vai conseguir mais dar conta de trabalhar. Só que, se você mentiu, lá na frente você é demitido porque você é incapaz de trabalhar e você criou provas contra si. É isso, doutor? Exatamente. Você dificulta a sua prova. Exatamente. Então, na verdade, o barato é falar a verdade. E o empregador sempre diz isso. Olha, mas ele só ficou doente quando depois foi demitido. Eu não tenho nenhuma responsabilidade com isso. Eu fiz aqui os periódicos, ele nunca fez registro de nenhuma doença, de nenhuma dor, de nada, nada. Não tem um exame, não tem nada. Só depois foi demitido. Então o problema não é meu. Isso dificulta a demanda, a reparação do dano que o empregador causa, um dano material, pela redução da capacidade laborativa do empregado. Como é que funciona na prática? Digamos que esse empregado venha informando... Porque quando você não informa de forma correta, aí a gente tem uma questão muito mais complexa, que é quando você foi demitido, provar que a lesão era do trabalho, para então tentar requerer sua estabilidade, ou seja, vai dar pano para, em vez da manga, vai dar para a roupa inteira, né? Exatamente, exatamente. Agora, se o trabalhador, de forma honesta, foi falando nas suas avaliações, aí é outra situação. Primeira pergunta de ordem prática. De quanto em quanto tempo deve ser feita uma avaliação de saúde por parte da empresa para com o trabalhador? Me parece que ela vale por 135 dias. O periódico tem esse espaço de tempo. A cada 135 dias a empresa tem que fazer. 135 dias? 6 meses, aproximadamente 6 meses. A cada 6 meses tem que fazer o exame periódico. Gente, olha que eu trabalhei num lugar... Deus me livre! Se não fizer de 6 em 6 meses, faz o quê, doutor? Não, o Ministério do Trabalho fiscalizava. Fiscalizava. É passado. As empresas hoje têm um programa de prevenção de riscos ambientais, chama PPRA, né? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Tem o PCMSO, que eu não me lembro a sigla, mas são programas voltados para a garantia da incolumidade do trabalhador. Maravilha. Se você está mais de 6 meses, começa a procurar isso também. Eu vou dar uma estudada para a gente falar sobre isso aqui. Exatamente. É outra pauta interessante para a gente conversar. Mas vamos lá. Falei direitinho. Doutor, tô com a dor no braço. Tô com a dor no braço, na mão e no braço. Foi subindo, eu não tô mais aguentando. Ok. E aí? Como é que funciona a estabilidade? Bom, você adquiriu aquela doença no trabalho, né? Doença adquirida ou doença profissional.
No caso da lesão por esforço repetitivo, ela é dividida em 4 graus, 4 estágios, né? Certo. Quando ela chega num determinado estágio, o trabalhador realmente não consegue mais trabalhar. Sim. Ele tem limitação nas mãos, ele tem limitação no cotovelo. Isso vai provocar o afastamento dele do trabalho e o empregador tem que emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Porque Isso aquela aí. doença profissional é considerada como acidente de trabalho. Certo. E ele vai para o INSS. E aí, quando o empregador, cumprindo a lei, emite a CAT, comunica ao órgão previdenciário que aquela doença é considerada acidente de trabalho, ele permite que o trabalhador obtenha junto ao INSS um benefício espécie 91 decorrente de acidente de trabalho. Maravilha. Que é diferente do auxílio-doença. Quando você tem uma doença que não está relacionada ao trabalho, não é um alerta, você vai ter um benefício previdenciário espécie 31 auxílio-doença. O auxílio-doença, por não ter ligação direta com o trabalho, não vai gerar para o trabalhador uma garantia de emprego ou estabilidade quando ele retornar do INSS. Certo. Mas o auxílio acidentário, espécie 91, que se origina com a emissão pelo empregador da CAT, da comunicação de acidente de trabalho, vai dar a ele a estabilidade por 12 meses quando ele retornar ao trabalho. Maravilha. Última pergunta para a gente encerrar esse bloco, porque acho que a gente está bem lá. Saí, voltei, tenho estabilidade, mas fiquei algum tempo com auxílio saúde, não é isso? Auxílio acidente. Auxílio acidente. Quanto que eu vou ganhar? Se o meu salário era X, eu vou ganhar X? O auxílio acidentário, ele paga quase que a integralidade o benefício é quase que a integralidade do Mas salário. tem um dentro teto, do teto, não tem? dentro do teto da Previdência. Dentro do teto da Previdência. Então, dependendo, é melhor manter-se saudável, tentar manter-se saudável para não ter prejuízo. Para não ter prejuízo. Por mais que a estabilidade seja um direito adquirido, vale a pena não querer nunca ter essa estabilidade. Exatamente. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo. Volta no próximo bloco dando continuidade. Fica com a gente. A professora Marta dava aula na escola do bairro. Quase todo mundo por aqui foi seu aluno. Já está aposentada. Merecido. A Ritinha foi aluna da Marta e estudou muito para se tornar professora. A diferença é que ela nunca vai se aposentar. Se aprovarem a reforma da Previdência do Bolsonaro, para a professora Rita receber 100% da média de todas as contribuições, ela que iniciou a carreira com 25 anos, vai ter que contribuir até os 65. Lembra como você era na escola? Junta você e mais uns 30 com a professora lá na frente aos 65 anos de idade. A ideia do governo Bolsonaro é economizar com os professores e facilitar para os bancos. Passaram a idade mínima das professoras de 50 para 60 anos e o tempo de contribuição para benefício integral de 25 para 40 anos. Enquanto isso, criam um modelo de capitalização, levando o dinheiro da Previdência Pública para os bancos privados. Dizem que a reforma vai ser igual para todo mundo, mas para os militares é bem diferente. Dizem que vão acabar com privilégios, mas tem juízes e procuradores se aposentando com mais de 40 mil por mês. Para bom entendedor, meia palavra basta. Essa reforma não acaba com privilégios, acaba com a sua aposentadoria. Reaja! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com o Dr. Murilo Batista. Hoje a gente falando sobre dois temas distintos, mas que estão ali dentro da estabilidade. Falamos no primeiro bloco sobre a doença adquirida e agora vamos falar do empregado acidentado. Qual é a diferença? Assim, como é que é essa coisa do acidentado? O acidente do trabalho é um acidente típico, né? É aquele em que dentro de uma agência bancária o bancário pode cair da escada, a gente já teve esses exemplos. Dentro de uma indústria eu já vi o transporte de telhas romper o cabo de aço e as telhas caírem em cima do trabalhador. Então esse é o acidente de trabalho típico, em que dentro do horário de trabalho ele sofre um infortúnio. Esse é o acidente de trabalho típico.
Qual é a estabilidade que esse trabalhador tem? Bom, nesse acidente de trabalho típico, via de regra, ele é encaminhado para o atendimento, né? Certo. Havendo gravidade no acidente, depois de 15 dias, ele é afastado para o INSS. O empregador faz o encaminhamento com a emissão do documento que se chama CAT, que é a Sim. Comunicação de Acidente de Trabalho. Nesses 15 dias iniciais, a responsabilidade da remuneração deste trabalhador é da empresa. É da empresa, mesmo exatamente. ele não trabalhando. Mesmo ele não Porque trabalhando. o acidente foi dentro da empresa. Porque os primeiros 15 dias, tendo ocorrido É o do acidente, é do patrão. Ponto. Ok. Pegou o CAT, que é o Foi documento. para o INSS, Foi pro INSS. e conseguiu lá o benefício decorrente de acidente de trabalho, espécie 91. Quando ele voltar desse benefício previdenciário, aí ele tem 1 ano de garantia de emprego de estabilidade. Se na estabilidade, quando volta, o patrão muda ele de função. Pode acontecer, não tem problema. Veja bem, aí isso está dentro do que a gente chama de direito de variar. O empregador Direito de variar. pode variar no seu contrato de trabalho. Certo. A função não é do empregado, a função é do empregador. Então ele pode pegar o empregado e mudar de função, desde que ele respeite os limites, a capacidade técnica do trabalhador e não seja para uma função degradante. Mas fora disso ele pode variar no contrato de trabalho, no local da prestação, no setor, não tem problema nenhum. Função degradante. Isso me chamou a atenção. O que significa isso? Bom, o trabalhador é um técnico, operador de ponte rolante, operador de empilhadeira. Uhum. Ele volta do benefício previdenciário, que ele fica afastado, vão colocar ele para lavar o banheiro. Quer dizer, perto daquela função que ele tinha, aquela outra para que ele foi é realmente, para ele, degradante. Nesse Diminuir caso, a qualidade a técnica qualidade daquele técnica profissional. dele. Nesse caso, embora seja de difícil implementação, quando eu falei que o empregador tem o direito de variar no contrato de trabalho, os doutrinadores mais conceituados chamam de ius variandi. O empregado, nesse caso específico que eu falei, tem o direito de resistir. O ius resistente. Ele vai resistir àquela ordem porque aquela condição... Não vou pra lá não. Não vou pra lá, eu sou técnico, sou qualificado, o senhor me exigiu o diploma, por que eu vou lavar o banheiro? Não que quem lave... Era aí que eu ia chegar. Não que quem lave não seja desqualificado, mas para aquele trabalhador que está numa outra função, seria um rebaixamento. O que o talvez inversamente proporcional possa ser verdade. Vislumbra meu exemplo que pode ser louco. Se eu estiver errada, me corrija por gentileza. Eu sou uma trabalhadora dos serviços gerais. Fiquei de licença por acidente. Tenho a minha estabilidade. Quando eu volto, me colocam num cargo em que eu não tenho capacidade para executar. E aí eu sofro constrangimento porque eu sou incapaz de executar porque eu não tenho academicamente aquele espaço. É uma possibilidade também? De você exercer o seu direito de resistência. É uma possibilidade. É uma possibilidade, porque a gente está sempre acostumado a fazer o contrário. Exatamente, Mas se o patrão, desvio para baixo, mas o desvio para cima, você também também pode resistir. Porque você pode simplesmente não estar capacitada para aquilo. Exatamente. E o que o patrão pode querer naquele momento é que você assuma que você não tem capacidade, ignorando sua estabilidade, porque você não vai aguentar a pressão de não ficar naquele lugar. Exatamente, Porque exatamente. quando a gente se sente incapaz é terrível, né? E o direito de resistência ele surge principalmente quando a ordem dada pelo empregador é manifestamente ilegal. E aí você vai resistir àquela ordem porque ela é manifestamente ilegal. Quer dizer, você pegar o auxiliar de serviços gerais e exigir que ele opere uma ponte rolante. Ok. Ele não tem a capacidade técnica, se ele fizer vai causar um acidente muito maior, certamente. Então a ordem é ilegal, ele pode resistir sem que sofra nenhuma consequência por insubordinação ou indisciplina. Maravilha. Estabilidade provisória, o que é na prática esse termo? É o que eu falei no início do programa,
de tecnicamente ser realmente o Instituto. Todas essas estabilidades que nós falamos, elas são garantia provisória no emprego, estabilidade provisória. Por que provisória? Porque o dirigente sindical vai ter a garantia do emprego dele por quanto tempo? Pelo tempo do mandato dele. Mais um ano. De acordo com o estatuto, mais um ano. Certo. A grávida, até 5 meses após o parto. Pariu 5 meses. 5 meses. O acidentado, 12 meses do retorno. O cipista, 1 ano do término do mandato. É provisória. É provisória. Maravilha. Falou de gestante, e aí eu vou puxar pro lado de cá, porque eu não fui gestante, você sabe disso, eu falo toda hora do meu filho, né? Na adoção também, 5 meses? Depois me parece que não há diferença. Se houver a adoção, a lei dá estabilidade. Maravilha. Eu não tenho certeza quanto a isso, mas me parece que a jurisprudência trata disso, não fazendo distinção entre o filho adotado e o biológico. É que eu já chorei aqui, você sabe disso, né? Porque a licença maternidade é só para até 12 anos. E toda vez que fala em gestante, eu tenho que falar que eu perdi, não tive licença maternidade, é só absurdo, isso me dói. É verdade. Me dói, eu não ia ter estabilidade se eu fosse. Não ia ter licença maternidade, se eu tivesse uma carteira assinada, não teria licença maternidade e não teria a estabilidade. É uma lástima. Estamos criando e deixando de estabelecer leis e acordos que privilegiam só as pessoas que adotam os bacuri pequenos. Tem que começar a privilegiar os doidos que nem eu que adotam os bacuri grandes. Isso aí. Doutor, acho que esgotamos o nosso assunto mais uma vez. Queria novamente agradecer a sua participação. Dizer que para mim é sempre um prazer conversar, porque eu tenho certeza que o nosso telespectador lá de casa entende de verdade. E hoje queria fazer um agradecimento especial à cola. Fala pra mim, qual é o nome da doutora que fez a cola que hoje da pauta foi boa demais? Doutora Talma. Doutora Talma, muitíssimo agradecida, doutora, é um prazer. Adorei sua cola, pode fazer toda semana, me ajudou bastante. Obrigada, a gente volta. E antes da próxima, se a gente tiver dúvida, faz o quê? Procura o sindicato. Procura o sindicato para você não ser um cidadão sozinho, para você ter um grupo de pessoas que estão pensando por você, te levando informação e mais do que isso, cuidando coletivamente. Lembra de uma coisa que a gente já fez programa e que a gente fala sempre aqui. A legislação trabalhista mudou e agora o acordado está sob legislado. Isso mesmo. E aí, acordar sozinho com seu patrão não vai dar certo não. O acordo com ele vai ficar muito frágil para o seu lado. Agora, o sindicato coletivamente pensando por todos os trabalhadores, esse acordo vai ser melhor, não vai? Não resta dúvida. É a única saída para que o trabalhador consiga resistir a esse ataque que ele vem sofrendo nos direitos dele desde a reforma trabalhista. Eu adoro esse termo. É hora de resistir. Obrigada, doutor. Um grande prazer. Obrigada a você que ficou em casa. A gente volta na próxima semana. Um abraço grande. Até lá. Tchau, tchau.